Porém, eu quero com os irmãos fazer uma exposição de todo o reinado de Asa, extrair algumas lições para nossas vidas essa noite. E antes de entrar na mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos algo que certa feita o bispo falou em uma das suas ministrações, que é o quê? Melhor do que a gente começar bem é o que? A gente terminar bem. Por quê? Porque se a gente começar bem, mas terminar mal, a gente perde a nossa salvação. Mas a gente terminando mal, oscilando um pouco, mas no decorrer da caminhada ir melhorando, mas terminar bem, amém, alcançamos a nossa salvação. Estamos diante de um homem, de um rei chamado Asa, que começou muito bem o seu reinado, mas como foi lido, o término do seu reinado não foi bom, foi mal. E quem foi o rei Asa? Rei Asa, ele foi filho do rei Abias, neto do rei Roboão, bisneto do rei Salomão, tataraneto do rei Davi. Como os irmãos sabem, Salomão, enquanto ele buscou o Senhor, Deus prosperou o reinado de Salomão abundantemente. Mas na sua velhice, por ele ter amado muitas mulheres, se corrompeu, adorando a deuses estranhos. Então Deus suscita adversários a Salomão. Salomão morre, seu filho Roboão assume o reinado e faz pior ainda. Toma uma atitude que causa a separação do povo. Já falei em outras oportunidades. A atitude dele faz separação entre reino do sul e reino do norte. Tribo de Judá e de Benjamim formam o reino do sul e as demais tribos o reino do norte, Israel. Roboão morre, seu filho Abias assume o reinado, mas permanece na impiedade de Roboão, adorando a deuses estranhos, cultuando deuses estranhos, fazendo o que é abominação, o que é mal aos olhos do Senhor. Abias também morre. Então seu filho Asa assume o reinado. E a Bíblia diz que Asa ele faz diferente. Quando ele começa o seu reinado, ele faz o que era reto e bom aos olhos do Senhor seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou os altos, tirou as estátuas, cortou os bosques. E enquanto o rei Asa andou nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que Deus deu descanso para ele de 10 anos. Durante 10 anos a terra ficou em paz, durante o reinado do rei Asa. Porque a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, naqueles dias, o Senhor lhe deu repouso. E o Senhor deu no meu coração para falar para alguém aqui essa noite, que se você tem buscado ao Senhor, se esforçado para estar na presença de Deus, guardar os mandamentos, os estatutos, o juízo do Senhor, vai chegar um tempo de repouso para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu não posso ser radical e dizer que essa palavra é para todos, porque pela misericórdia do Senhor, eu já estou vivendo esse tempo do repouso do Senhor. Aleluia. Já vivi, meus irmãos, tempos muito mais difíceis. É claro que na nossa vida de evangélico, servo de Deus vivo, sempre haverá dias difíceis, um vento forte, um mar revolto. Por quê? Porque quando estudamos isso aqui, quando Adão pecou, a terra que era perfeita virou uma terra corruptível, sujeita ao quê? As consequências do pecado. Então, mesmo a gente obedecendo a palavra do Senhor, a gente não está ausento de passar por uma adversidade, de passar por um dia triste. Muitas das vezes a gente que é casado, às vezes a gente se desentende com o nosso cônjuge, fica triste. Às vezes a gente se desentende com nossos patrões no trabalho, então a gente fica triste. Mas o que eu estou querendo dizer? Tempos de guerra, tempos difíceis. Uns tempos atrás eu vivi o quê? Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos. Minha avó faleceu quando eu tinha 8.
que ela me criava para minha mãe trabalhar. Logo após meu avô faleceu também, logo após minha mãe faleceu também. Então foi o quê? Tempos de guerra, tempos de luto que eu vivi há anos atrás. Mas um pouco depois, já contei aqui com a irmã Islane não estava na presença do Senhor, foi uma batalha travada para ganhar ela para Jesus. Porque eu queria estar na presença do Senhor, porque eu já conhecia o Senhor, mas ela ainda não estava. Então, era uma batalha travada, era tempo de guerra. Muitas das vezes, dias de choro, da qual ela nem mesmo via. Mas pela misericórdia de Deus, aleluia, o tempo do repouso do Senhor chegou para a minha vida e também para a vida dela. Glória a Deus. Um dia ela também vai contar o testemunho dela, mas por ela ser minha esposa, eu posso adiantar um pouco. Irmã Islane também já passou por tempos de guerra, batalhas travadas. É uma menina que cresceu sem o amor de mãe. Ela não teve a mãe dela, mas um dia ela vai contar o testemunho dela. Só estou adiantando por quê? Porque por ser minha esposa, tenho autoridade para falar. Mas conhecendo a minha esposa, conhecendo a vida dela, ela também está vivendo o tempo do repouso do Senhor pela misericórdia. Por isso que eu não posso dizer que essa palavra é para todos. Mas o Senhor queimou no meu coração para dizer: se entrou alguém aqui que está vivendo um tempo de guerra, um tempo de luta, um tempo desfavorável, o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer que o tempo do repouso dele vai chegar para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que enquanto o rei Asa estava nesse tempo de repouso, ele convocou todos ali de Judá, da onde ele reinava. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Davi, que ele haveria escolhido a Jerusalém como uma cidade que levaria o seu grande nome. E a promessa de Deus para Davi é que da descendência dele não faltaria varão para sentar no trono de Jerusalém. Então todos que sentavam no trono de Judá eram da descendência de Davi. E a Bíblia diz que ele chega para o povo de Judá e fala: edifiquemos cidades e cerquemos de muros, de torres, de portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles fizeram isso, Deus prosperou esse feito, e eles edificaram a cidade. Aleluia. E aqui a gente aprende mais uma lição. Quando a gente está no tempo do repouso do Senhor, quando a gente está num tempo bom, que a gente vem o quê? Buscar edificação para as nossas vidas. Aleluia. Que a gente venha buscar ser mais da presença de Deus, buscar o Senhor com mais vontade, dedicar tempos na meditação da palavra de Deus, dedicar tempos em oração, e não só edificar a nossa vida espiritual, também a nossa vida secular, buscar fazer um curso, fazer um exercício físico. Por quê? Para que quando vier o dia difícil, você já vai estar o quê? Edificado. Aleluia. Você vai estar de pé, você vai estar firme. E o inimigo não vai poder triunfar contra você, não vai ter armas para te derrubar, para te destruir, porque você vai estar alicerçado na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Essa é a segunda lição que a gente aprende. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Asa, ele tinha um exército de 300 mil de Judá, e ele tinha um exército de 280 mil de Benjamim. Se levanta contra ele o rei Zerá, o etíope, e saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou para a peleja em Mereça. Então a Bíblia diz, irmãos, no verso 10 do capítulo 14, que Asa ele toma uma atitude. Então saiu Asa contra eles e ordenaram a batalha,
no vale de Zebatá, junto a Mereça. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, para nada é para ti ajudar que é o poderoso, que é o de força nenhuma. Ajuda-me, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e em teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Asa e destruiu o exército dos etíopes. E aqui a gente aprende mais uma lição, meus irmãos. Independente da situação que a gente esteja vivendo, da guerra que está diante de nós, se a gente olhar com os olhos naturais, ele indo com um exército de 580, vindo de encontro a ele, um exército de 1 milhão, era uma batalha perdida, era uma guerra perdida. Mas Asa, ele não olhou com os olhos naturais, ele olhou com os olhos espirituais. Aleluia. E ele confiou no braço forte do Senhor, seu Glória a Deus. Deus, aleluia. E colocou aquela guerra na mão do Senhor, confiando. Ele falou: Senhor, é em teu nome que nós vamos para a guerra. Glória a E Deus. aqui a gente aprende, irmãos, que quando a gente está diante de algo, de uma situação, quando confiamos no braço forte do Senhor para pelejar por nós, a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perderá. Aleluia. Porque ele é o Deus vive todo-poderoso, Glória a todo Deus, domínio, aleluia. todo poder, toda majestade em Aleluia. suas mãos. Verdade, Senhor. Glória. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grande, ele é poderoso, ele é fiel. Basta uma palavra do Senhor para o cenário mudar. Aleluia. O bispo falou aqui na escola de profeta, que naquele grande dia, quando Deus aniquilar os inimigos aqui da terra, os homens ímpios, será apenas com um sopro. Com um sopro do Senhor Jesus Cristo glorificado, ele destruirá os inimigos que ficarem aqui na terra, os inimigos espirituais, Satanás, seus demônios. Aleluia, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia. E a Bíblia diz então que o rei Asa, ele triunfa contra os etíopes. E após ele triunfar, ele vai à peleja e vai destruindo o Senhor adiante, ele destruindo, e foi grande dos despojos que ele conseguiu nessa batalha. A Bíblia diz que eles saíram com gado, com as ovelhas e camelos em abundância e voltaram para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, veio a palavra de Deus através do profeta Azarias, filho de Obed. Isso daqui também é muito importante. Aleluia. 15 a partir do 2. A Bíblia diz que Azarias vai até o rei Asa e fala: ouve, Asa, e ouve, ó Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. Com toda a angústia Deus os perturbava. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. O que Deus está falando para Azar e para todo o povo? Durante muito tempo, no reinado de Roboão, no reinado de Abias, o povo me deixou, adorou deuses estranhos, abominações, fizeram o que é mal aos seus olhos. Por isso eu entreguei o povo na mão do rei do Egito. Mas eu estou vendo, isso com minhas palavras, irmãos, mas eu estou vendo que vocês estão se esforçando para andar em meus caminhos. Eu estou vendo a melhora de vocês.
Por isso ele termina dizendo: esforçai-vos e não desfaleçam nas vossas mãos, porque a sua obra tem uma recompensa. E o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Quando a gente estamos nos esforçando a buscar o Senhor nosso Deus, se esforçando para deixar o pecado, fugindo da aparência do mal, haverá uma recompensa da parte do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. A maior recompensa será o quê? A nossa salvação. Mas aqui na terra também haverá recompensa, porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E a vontade de Deus, os irmãos sabem, é boa, é agradável, é perfeita. E Deus, ele quer que a gente usufrui dessa vontade dele, que é boa, agradável e perfeita aqui na terra. Para que o quê? Para que o nome dele venha ser glorificado através de nossas vidas. Para que as pessoas vejam as nossas vidas e vejam verdadeiramente Deus é com ele. Eu posso contemplar Deus na vida daquele varão, daquela varoa. Por isso, meus irmãos, vale a pena a gente se esforçar no Senhor nosso Deus, porque a nossa obra terá uma recompensa no Senhor, nesta terra e depois na vida eterna. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o rei Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, ele se esforçou e tirou todas as abominações de Judá. Renovou o pórtico do Senhor, o altar que estava no pórtico do Senhor. Ele ajuntou todo o povo que estava em Jerusalém e naquele mesmo dia ofereceram ao Senhor dos despojos 600 bois e 6.000 ovelhas. A Bíblia diz que o povo lá de Israel, do reino do norte, vendo que o Senhor estava com Asa em Jerusalém, estavam deixando o reino do norte e indo para Jerusalém, porque viram que o Senhor estava com o rei Asa. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse mesmo dia eles fizeram um concerto, que todos tinham que buscar o Senhor seu Deus, e fizeram um juramento: quem não buscar o Senhor Deus de Israel vai morrer, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. E eles fizeram esse juramento e se alegraram com trombetas, com buzinas, e houve grande alegria nesse concerto com o Senhor. O rei Asa, ele tomou uma atitude que chamou muito minha atenção. Havia uma mulher chamada Maaca, que aqui a Bíblia diz que era mãe dele, mas é porque a Bíblia não usa o termo avó, mas ela era avó dele, era mãe de era a mãe de Abias, mulher de Roboão, mas aqui diz mãe. Ele diz que ele tirou ela como cargo de rainha, porque ela tinha feito um azerá, um ídolo horrível. Por ela ter feito esse ídolo, ele falou: você não vai ser mais rainha, você perdeu o seu cargo de rainha. E aqui, meus irmãos, Deus chamou a minha atenção. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele ouve a palavra do profeta, ele se esforçou para tirar as abominações. E aqui a gente aprende que tem que haver esforço da minha e da sua parte, igreja, para que a gente venha fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Foi falado na escola de profeta aqui pelo bispo, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos são chamados, todos têm a oportunidade da salvação, todos têm a oportunidade de viver uma vida com Cristo, mas só é escolhido aqueles que Deus vê verdadeiramente o esforço no coração dele para vencer o pecado, para vencer Satanás, para fugir da aparência do mal. Então, tem que haver um esforço da minha e da sua parte, se eu e você queremos viver o melhor de Deus. Aleluia. Se eu e você queremos alcançar a nossa salvação. Aleluia. Se eu e você queremos viver
o que Asa estava vivendo. O povo estava deixando Israel e indo para Judá, porque viram que o Senhor era com Asa. E as pessoas têm que ter isso na minha e na sua vida. As pessoas têm que olhar a minha vida e a sua vida e querer deixar a vida de pecado, deixar a vida que elas levam, para viver a vida que eu e você leva na presença do Senhor. Quarta-feira, domingo, adorando o Senhor nosso Deus, fugindo da aparência do mal. Tem que haver isso na minha e na sua vida. Quem estava aqui na escola de profeta está vendo que tudo que está sendo falado aqui na palavra já foi falado pelo bispo aqui. Que na nossa vida, meus irmãos, tem que ter o poder de Deus, tem que ter o quê? A transformação. Que eu e você tem que viver uma vida que outras pessoas venham ser alcançadas pelo poder do Evangelho que está em Cristo Jesus. Aleluia. Se não vir uma forma mecânica, a gente só vir cultuar o Senhor e depois ir embora. Estamos no tempo de frutificar, então temos que frutificar para o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Então tem que haver esforço da minha e da sua parte, como Asa se esforçou. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, como eu disse, até aqui, o reinado do rei Asa está indo muito bem. Está tendo vitória, está tendo transformação, está tendo bom testemunho, está tudo indo bem. Mas a Bíblia diz que no ano 36º do seu reinado, ou seja, depois de 36 anos ele reinando e Deus prosperando o reinado dele, subiu Baasa, rei de Israel, para pelejar contra ele, contra o rei Asa. E ao invés de ele fazer como que ele fez lá com os etíopes, clamar ao Senhor seu Deus e confiar no Senhor seu Deus, a Bíblia diz que ele vai até Ben-Hadad, o rei do Egito, para fazer uma aliança com Ben-Hadad. E o que ele faz? Ele pega o ouro e a prata que ele tinha no palácio, pega o ouro e a prata que tinha na casa de Deus e leva e manda levar lá para Ben-Hadad, falando que assim, que tem uma aliança entre eu e você, como teve do meu pai com o teu pai. E você vai lá e desfaz a tua aliança que você tem com Baasa. Porque Baasa estava construindo uma cidade nos termos de Jerusalém para impedir que o povo entrasse e saísse. E essa palavra apareceu bem aos olhos de Ben-Hadad. Ele vai lá e fez aliança com ele. Mandou as suas tropas e destruiu essa cidade que Baasa estava edificando. E ainda destruiu a cidade de Dan, de Abel-Maim e de Naphtali. Então Baasa parou de construir a cidade. Então veio a palavra do Senhor a Asa através do profeta. Veio a palavra do Senhor através do profeta Anani, falando para ele. Perdão, meus irmãos. Naquele tempo veio a palavra do profeta Anani, o vidente, a Asa, dizendo: por que você confiou no rei da Síria e não confiaste no Senhor? Deus tirou das suas mãos o exército do rei da Síria. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros, cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele não entregou em suas mãos? Porque quanto o Senhor, seus olhos passaram por toda a terra para te mostrar forte diante daqueles que nisso me perdi, perdão, meus irmãos. Coração perfeito com ele. Nisso você procedeu loucamente, porque agora, desde agora, haverá guerra contra ti. Ouvindo o rei Asa essa palavra, ele pegou o profeta e lançou na casa do tronco, ou seja, mandou o profeta para a cadeia, não aceitou a repreensão.
e botou o profeta na casa do tronco. E a partir daí ele começou o quê? A maltratar alguns do povo. E aqui a gente aprende mais uma lição, meus irmãos. Todos nós estamos sujeitos a tomar uma atitude precipitada, a tomar uma atitude errada, como ele tomou. Ele estava diante da situação, diante da guerra. Ele tomou uma atitude precipitada, quis resolver as coisas do jeito dele. E aqui a gente aprende que caminhamos para passos largos, para a ruína, para a perdição, quando queremos resolver as coisas com o nosso próprio entendimento, com a força dos nossos próprios braços. Então que essa palavra está vindo de encontro ao meu e ao seu coração, aleluia, para nos alertar que se vier algo diante de nós, que a gente continue permanecendo, confiando no Senhor nosso Deus, e não tentando resolver as coisas com a força do nosso braço, mas sim permanecer confiando no Senhor nosso Deus. aleluia. E se porventura a gente tomar uma atitude que foi mal aos olhos de Deus, se Deus usar alguém para nos exortar, para nos repreender, que a gente venha o quê? Aceitar a repreensão do Senhor e confessar o nosso erro. Fazer como Davi: Senhor, verdadeiramente eu pequei contra ti, eu errei. E o Senhor, que é longânimo, que é misericordioso, há de nos perdoar. Me faz até lembrar do rei Uzias, que foi queimar incenso no altar do Senhor. Quando os profetas repreendeu ele, ele ficou indignado e ficou leproso, e morreu leproso. Verdade. Asa está vivendo a mesma coisa. Então a gente temos que o quê? Aceitar quando estamos errados e receber a repreensão do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus, Ele repreende quem Ele ama, aleluia, e açoita todos aqueles que recebem por filho. Glória a Deus. E a repreensão do Senhor não é nunca para nos maltratar, para a gente nos entristecer. Sempre o quê? Para nos trazer amadurecimento, crescimento, sempre para melhoria das nossas vidas. E aí, o fim do reinado de Asa, os irmãos, foi lido como eu comecei. Logo após esse feito, de Asa se indignar pela repreensão do profeta, prender o profeta, maltratar um dos povos, veio a ele uma enfermidade nos pés. E mesmo quando veio essa enfermidade nos pés, ele não reconheceu o pecado dele, ele não se arrependeu. E ao invés de buscar o Senhor, seu Deus, pela sua enfermidade, foi lá e buscou aos médicos. E é assim também na minha e na sua vida, meus irmãos. Se a gente errar e não reconhecer as nossas falhas, nos virá consequências, coisas que Deus ele não reservou para mim e para você, aleluia, mas que a gente vai colher, porque será o quê? Fruto das nossas próprias escolhas, consequência de nossas próprias atitudes. Então temos que erramos rapidamente, temos que correr aos pés do Senhor Jesus, pedir perdão, e a gente receberá o perdão. Aleluia. Porque Jesus Cristo morreu por quê? Para nos trazer a remissão e o perdão de nossos pecados. Aleluia. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Então Asa morreu com essa enfermidade e dormiu com seus pais. Como eu disse, começou muito bem, mas terminou muito mal. Então que eu e você viemos começar bem, mas também terminar bem. O Senhor está falando com a igreja. O Senhor está falando comigo e contigo. Então que a gente venha ouvir a voz do Senhor, praticar tudo aquilo que Ele falou aos nossos corações, para que a gente venha andar nos caminhos do Senhor e de maneira alguma que a gente venha perder a nossa salvação. Amém, igreja? Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que Deus venha falar mais no coração dos irmãos, e eu agradeço a minha oportunidade.